Nosso sonho terminou, hein, Gabriel Farias? Claudinho não vem mais. Vamos falar a verdade, o Flamengo tem um potencial grande de investimento, mas também não é trouxa, né? Exato. E nem todo mundo depende do dinheiro que o Flamengo pode oferecer. Quando você está tratando uma realidade de contratação com um clube russo, pô, o Zenit é um clube riquíssimo, contrata jogadores pelo mercado europeu, e no mercado europeu a realidade é completamente diferente, as cifras são bem mais altas. E o Zenit trabalha por lá com muita facilidade na contratação de atletas, busca jovens jogadores, destaques do mercado europeu. Esse clube não precisa do dinheiro do Flamengo. Olha o que o Zenit fez com o Corinthians recentemente, né? Negociou o Yuri Alberto e pegou diversos jovens jogadores, entre eles o Robert Renan, enfim, fazendo caixa com os jovens jogadores do Corinthians. A gente precisa levar em consideração também que o Claudinho é uma referência técnica no Zenit. Ele não é aquele jogador brasileiro que bateu na Europa, não foi bem, e aí o clube começa a tentar encontrar uma forma de negociar para abater o prejuízo de uma negociação anterior. Não é esse o caso. O Claudinho se destacou, foi o melhor jogador do campeonato russo, é referencial técnico, parecia muito afim de voltar ao Brasil, rolou até um noticiário de que ele teria se desentendido com o treinador, mas assim, não é fácil negociar, e eu falei sobre isso várias vezes aqui com o Bruno Azevedo. Contratar grandes jogadores não é tão simples assim. O Flamengo vai chegar e vai bater numa barreira em alguns momentos. Falávamos em off ali sobre a cultura também, né? Negociar com os russos é um pouco mais complicado. São mais firmes, né, nas decisões. São mais firmes, e vou repetir que eu não tô falando isso de maneira a agredir o Flamengo, não. O Zenit não precisa desse dinheiro. O Zenit, ele vive bem sem esse dinheiro. Não é também um clube que precisa fechar as contas. Eu vou dar um exemplo aqui. O River Plate, por mais que seja uma referência na Argentina, seja um clube rico comparado aos demais argentinos, ele precisa ainda assim negociar atletas para fechar bem o caixa durante o ano. Então, numa futura investida do Flamengo, novamente no De La Cruz, pode até ser que o Flamengo consiga convencer o River Plate na base da quantidade de dinheiro que vai oferecer. Não é o caso do Zenit. O Zenit botou um valor que ele entende ser o justo. O Flamengo não chegou nesse valor ou não chegou na melhor condição para pagar esse valor, e aí realmente ficou complicado. E é como você falou, o Flamengo também não tem que se dobrar. Se o Flamengo entende que fala-se em 25 milhões de euros, se o Flamengo entende que esse dinheiro não é o adequado, eu também acho que é muita exagerado grana demais. Por mais que o Claudinho seja um excelente jogador para nossa realidade, acho que o Flamengo tá certo, dá um passo atrás e busca outro nome. Se não der para buscar outro nome, vamos combinar também, né? O elenco já tá bom demais. Eu ia te perguntar sobre isso, falta pouco tempo para fechar a janela. Aparentemente nem Claudinho nem De La Cruz, né? O Flamengo vai ficar sem esse meia pra, em tese, ser o cara que vai ali dividir as responsabilidades com o Arrascaeta. Eu gostaria muito que o Flamengo tivesse um plano C, um plano D. Como assim, Gabriel? Porque a gente tá falando de Claudinho, de La Cruz, Vitor. A nível sul-americano, são jogadores do mais alto nível. O Claudinho chegaria com capacidade pra ser protagonista. O De La Cruz é um jogadoraço, né? Tem a parte física ali um pouquinho complicada, mas tecnicamente é extremamente qualificado. Não deu pra chegar num cara desse patamar. Seria legal que o Flamengo trouxesse um jogador com essas características, com capacidade de jogar por dentro. Eu sempre falo aqui, o Arrascaeta, ele é muito isolado nessa função no Flamengo. Existe um garoto outro que chega, um Matheus França, o Vitor Hugo, que é dessa função, mas acaba jogando quase sempre um pouco mais recuado. De vez em quando há o deslocamento do Everton Ribeiro pela boa qualidade de passe, mas o Flamengo de repente não tem. Eu não tô falando um jogador igual, Arrascaeta, até porque o Claudinho nem seria esse cara igual, né? O Claudinho é claramente o cara que gosta de iniciar o jogo. É pra mesma posição. Pela ponta esquerda, transitando por dentro. Uma característica um pouco diferente de movimentação em relação ao Arrascaeta, apesar de ser da mesma posição, digamos assim. Mas ter pelo menos um cara um pouco mais pesado. Não deu. Como é que o Flamengo pudesse buscar de repente um nome emergente no mercado? De repente até um nome mais jovem, eu não sei. Você olha pro banco do Flamengo, quando jogam juntos Vitor Hugo, Everton Ribeiro e Arrascaeta, como foi o caso de quarta-feira, você olha pro banco do Flamengo, não tem ninguém que faça essa função. Com a iminente saída do Matheus França, não tem outro cara. Sobram ali opções pro lado do campo. Tem o Pedro, o Luiz Araújo. Agora, um meio-campista mesmo, não tem mais, né? E assim, o Arrascaeta não é só questão de ter um substituto para uma lesão ocasional, para uma situação de suspensão. O Arrascaeta, ele demanda esse cuidado de ser poupado ao longo da temporada para você não forçar demais, não gerar uma sobrecarga, e a gente viu claramente o Arrascaeta no início do ano se arrastando em alguns momentos. Então, até pra você dosar o atleta da melhor forma, seria importante ter um cara um pouco mais pesado. Mas, assim, o torcedor, ele não concorda muito com essa visão. Mas eu acho que o futebol tem que ser avaliado também com seriedade, com responsabilidade. O Flamengo não atingiu o faturamento na casa de bilhão fazendo loucuras no mercado. O Flamengo é aquela história, não é porque tu tem um dinheiro sobrando que tu vai sair gastando igual um maluco. É com responsabilidade. Cara, assim, eu não sigo muito essa cartilha, não, mas eu entendo que segue. Não tô falando também daí.
quando eu tenho um sobrando, eu faço uma loucura. Eu faço uma bobagem normalmente. É bom, depois só vejo a fatura. Se mimar, mas no caso do Flamengo, a gente tá falando de um clube de futebol que trabalha na cifra de milhões e, assim, é bem complicado dar um passo em falso, porque a gente tá falando aqui de uma necessidade, de repente, de elenco, e o torcedor vai dizer assim, Vitor, pô, tem dinheiro, tem que contratar. Os grandes jogadores custam caro. Aí combaca 25 milha no cara e o cara vem e não rende. Aí depois vira case de fracasso. Lembra do Vitinho? Vitinho não foi tão mal assim no Flamengo, mas ele foi considerado uma contratação ruim porque ele demandou um grande investimento e não correspondeu àquele investimento. A relação custo-benefício não foi boa, né? Sim, a gente imaginava o Vitinho sendo um protagonista. Sim. O Vitinho foi um coadjuvante útil ao longo do contrato dele no Flamengo. E aí a cobrança vem na mesma quantidade do contrato, né? Do dinheiro investido naquele jogador. E eu não tô falando também que o Flamengo não tá gastando esse dinheiro pra não ter que lidar com a pressão lá na frente. Não, pelo amor de Deus. Futebol é isso mesmo, é risco. Você contrata, o PSG contratou o Messi e não deu em nada, pô. O Messi não jogou nada, entre aspas, no PSG, nada daquilo que a gente imaginava. Então não tem como você evitar o risco, mas eu entendo também o posicionamento do Flamengo. Assim, caso a janela chegue ao fim, o Flamengo não traga ninguém dessa função, como se especulava, mesmo que não seja Claudinho ou De La Cruz, aí sim eu vou lamentar, porque eu acho que dava pro Flamengo buscar um jogador mesmo que não fosse dessa primeira prateleira. Ainda bem que eu não administro o Flamengo, cara, porque no meu caso tem um dinheirinho sobrando, eu falo, pô, trabalho pra isso, né? Pô. Irmão, mas aí eu gasto, depois eu me arrependo. Você tem esse direito.